Paz do Senhor, amadas irmãs, amados irmãos, glória a Jesus. Quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra, apenas um versículo do Salmo 23. Primeiro versículo que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje nós vamos falar sobre o pastor dos pastores, né? O Salmo 23 é, sem dúvida, um dos salmos mais gloriosos da Bíblia, né? Nós vamos aprender que o pastor desse salmo é aquele mesmo que mais tarde disse: Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. O Salmo 23 é o salmo mais citado e o mais conhecido da Bíblia, né? Até esses dias eu estava comentando, né, que é um salmo que a gente vê em muitos lugares, né, até mesmo em pano de prato, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falo pano de prato, outros falam toalha de prato, outros falam guardanapo, né? Mas enfim, em vários lugares, né, a gente vê esse versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará, né? O cuidado do bom pastor. Esse belo salmo foi escrito por um pastor que veio a tornar-se rei, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 ao 9, né? Esse pastor se chamava Davi, né? Mesmo sendo pastor, ao olhar para a dependência que uma ovelha tem do seu pastor, né? Ele identificou como uma daquelas ovelhas e exclamou: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 103, versículo 13, o mesmo Davi disse: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo também afirma que o nosso Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso bondoso Pai Celestial sempre há de suprir as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Agora nós vamos ver, né, a proteção e bondade do bom pastor. No Salmo 23, versículo 4, Davi disse: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi disse: ainda que, né? Ainda que nós atravessamos, né, um vale de perigo ou tribulação, o bom pastor sempre estará conosco. Ainda que a gente passe por enfermidades, dificuldades, né, problemas familiares, problema no casamento, problema com filhos, problema no trabalho, né, ainda que, então, independente de qual problema ou qual situação, né, qual tribulação que você esteja enfrentando, né, o bom pastor sempre estará contigo. Lá no Salmo 91, versículo 7, o salmista diz: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E no Salmo 121, versículo 7, nós vamos ler: O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. No Salmo 23, versículos 5 e 6, Davi vai celebrar a sua exaltação pelo bom pastor e a constante bondade e misericórdia do bom pastor em sua vida. Agora nós vamos falar sobre a identidade do bom pastor. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 24, Jacó identifica o Senhor Deus como o pastor de Israel. Em Isaías 40, versículo 11, o profeta Isaías afirma que o Senhor, como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. E em João, capítulo 10, versículo 11, o bom pastor do Salmo 23 se identifica dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, nós vamos ver que Jesus Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Então, Jesus Cristo é o pastor dos pastores, né? Ele é o pastor, ele é o bispo da nossa alma. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, também no capítulo 5, versículo 4. Jesus é o bom pastor que nos ama, e pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então aqui nós vemos, né, que Jesus é o nosso verdadeiro pastor, né? Ele deu a sua vida, né, por nós, por amor a nós, né? E nós somos ovelhas do seu rebanho, né? Nós somos ovelhas e o Senhor Jesus é o nosso pastor, né? E ainda que a gente ande pelo vale da morte, por várias situações difíceis, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso pastor, que nos guia, que nos direciona, que nos instrui, né? Ele envia o Espírito Santo para nos conduzir, para nos dar direção. Nós nunca erraremos o caminho se nós seguir a esse pastor. Aleluia. Quem é ovelha, aleluia, conhece a voz do seu pastor. Né? Se você é ovelha, você conhece a voz do teu pastor, né? Você sabe quando Jesus está te conduzindo e dizendo, não vai por aí, né? Esse caminho tem perigos, não faz isso, né? Nós precisamos ser sensíveis à voz do nosso pastor e precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Mas como que nós vamos conhecer a voz do nosso pastor? Tendo intimidade com ele, né? Parando para ouvir, parando para escutar, né? Aquilo que ele tem para falar conosco, né? Muitas vezes a gente só fala e não paramos para ouvir, né? Deus falando conosco. Então, nós precisamos ter intimidade com o Pai, nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor para não se confundir com muitas vozes que vêm ao nosso ouvido, né? Muitas vozes vêm, mas quem é ovelha conhece exatamente a voz do seu pastor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.